Eba! Estamos no dia 39. Glória a Deus pela sua vida. Amo essa estrutura de estudo que nós fizemos. E eu estou aqui para falar com vocês do nosso dia 39 de um total de 40. Aleluia! Deus seja louvado por essa oportunidade tão rica que Ele nos concedeu, que Ele nos prometeu vitória em todo o tempo na nossa vida. E aqui o nosso dia 39 é: o amor permanece. O amor nunca perece, 1 Coríntios 13, 8. E aqui vai dizer: de todos os desafios do amor, este é o supremo. Mesmo ameaçado, o amor persevera. Mesmo desafiado, ele segue em frente. Mesmo maltratado e rejeitado, ele se recusa a desistir. Só essa frase para nós, para finalizar assim, né? Nós estamos no penúltimo dia, já seria o suficiente se nós parássemos aqui nessa frase desse autor, nesse parágrafo desse autor. Já era o suficiente para nós darmos assim mais ênfase, mais crédito em tudo aquilo que nós estudamos. Olha só: de todos os desafios do amor, este é o supremo. Mesmo ameaçado, o amor persevera. Mesmo desafiado, ele segue em frente. Mesmo maltratado e rejeitado, ele se recusa a desistir. Essa palavra, recusa a desistir, é a palavra da minha vida, sabe? Eu falo assim porque, irmãs, é tão sério essa parte que, assim, eu falo assim, é proibido falar a palavra desistir do relacionamento no casamento, no meu racional. Eu acho assim uma coisa que seria... Teve um tempo que eu tive uns pensamentos que eu fiquei assim, até muito preocupada, sabe? Em relação a isso, porque assim, sabe quando você coloca em questão, coloca em choque a palavra divórcio e a palavra até que a morte os separe? Consegue pensar? Se você começa a pensar que o divórcio é desistir e que a palavra só diz uma coisa a respeito do casamento em relação à separação, que é com a morte. Então você já imaginou se fosse chegar numa oportunidade de você olhar para o teu casamento e você pensar assim, tinha que haver uma divisão nisso aqui. Então o que você escolheria? O divórcio ou a morte? É muito doloroso. Então você começa a pensar assim, tá louca, irmã? Que pergunta é essa? Que conversa é essa? Mas a gente tem que pensar o que é certo, o que é errado, tá? Então assim, são coisas que nos levam a estudar a palavra. Não é para tomar uma decisão impensada. Não é para, mas eu tô sofrendo, eu quero ser feliz, eu tenho direito. Tá, mas o que está acontecendo? O que você tem feito? O quanto você tem estudado a palavra? O quanto você tem buscado a palavra? O quão difícil tá para consertar o que está estragado aí no teu relacionamento? Então assim, são coisas que quando você começa a pensar, né? A gente para e dá até um negócio na cabeça, né? Acho que muitas já assistiu aquele vídeo que o pastor Cláudio Duarte fala que ele foi orar pro cara e começou a orar e começou a falar, mata ele, porque ele estava pedindo o divórcio. Então, e é uma coisa que a gente realmente tem que pensar, que tipo de pensamento nós vamos ter diante de uma situação dessa. Então aqui o autor falou assim, ó: muitas vezes quando o casamento está em crise, o cônjuge que tenta fazer com que as coisas funcionem bem se chegará ao outro, e declarando com precisão que não importa o que tenha acontecido no passado, ele está comprometido com o casamento. É certo que o seu amor irá permanecer, ele prometeu, mas o outro cônjuge ainda não deseja ouvir isso e conserva sua posição. Eles ainda resistem. Eles não veem o casamento a longo prazo e eles nem mesmo desejam que isso aconteça mais. Aqueles que foram expostos a essa situação difícil, que tentaram restaurar e foram destruídos, não podem lidar com a rejeição. Assim eles acabam declarando, tudo bem, se você quer dessa maneira, é assim que vai ser. Então, mas essa maneira, fazendo a separação, fazendo a divisão, quer dizer que você está rejeitando o amor. Mas que amor é esse? O amor da pessoa que te magoou, que te maltratou? Não. Mas o amor de Deus, que é capaz de amar você tanto, capaz de te encher tanto, de forma que você pode enchê-los também, que você pode encher a sua casa.
E aí você fala, se você fala assim, mas eu não consigo ver tanto amor de Deus assim por mim. Mas talvez é porque você não tenha conseguido parar para olhar todos os livramentos que Deus já te deu, todas as oportunidades que Deus já te deu, todas as vezes que você viu a oportunidade na tua porta e você deixou. Ainda hoje de manhã eu conversava com uma das pessoas da minha equipe e nós estávamos falando da questão dos talentos. Então assim, quando você vê a situação daqueles talentos que um dos servos recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. E Deus deu cada um, quer dizer, aquele Senhor, né, lá na parábola, deu cada um segundo a capacidade de cada um. E aquele que recebeu 1, ele tinha capacidade de fazer aquele 1 se multiplicar. Ele tinha capacidade de estruturar aquele 1 e ser bem sucedido e ter algo em mãos para apresentar para o seu Senhor. Mas ele se acovardou. E aí o que diz ali a palavra? Que como ele se acovardou e escondeu aquele tesouro, até aquele 1 foi tirado. E aquele moço, ele não podia culpar o Senhor dele. Porque se ele tivesse ganhado 5, ele teria feito a mesma coisa, ele teria se acovardado a mesma coisa. Então assim, muitas vezes as coisas são tiradas de nós porque nós nos acovardamos. E isso dói muito quando nós começamos a pensar. Porque às vezes nós estamos caminhando, estamos conquistando, estamos indo. Aí chega lá na frente, na hora de uma prova, que era uma coisa tão pequena que nós tínhamos que avançar, nós recuamos. E esta lição de hoje, ela nos convida a pensar nisso. A não desistir, mesmo quando estamos sendo maltratados e rejeitados. E nós sabemos que isso não é tão fácil assim. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que aquele que não desiste, aquele que permanece firme, diz a palavra, né? Que são como os montes de Sião, que não se abalam e permanece para sempre. Então, os que estão no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Então assim, olha só, mas se o amor é realmente amor, ele não hesita quando é recebido da maneira que gostaria. Se podem dizer que o amor desistir de amar, então este verdadeiramente não é amor. O amor que vem de Deus é permanente, impossível de ser parado. Se o objeto desse afeto não quer recebê-lo, o amor continua amando do mesmo jeito. Então é por isso que o amor nunca perece, o amor nunca desiste. Por quê? Independente do que a outra está fazendo, você continua amando. Não que você vai amar a atitude, não que você vai concordar com a atitude, mas você vai amar simplesmente porque você é amada, independente daquilo que a pessoa está fazendo. E você vai achar o meio termo, porque é a palavra de Deus que diz que vai te guiar, que vai te ensinar e que vai te orientar no caminho para aquilo que você precisa fazer. E ele vai dizer assim: porém, mais tarde, ainda naquela noite, o grupo fechado dos seguidores de Pedro, Tiago e João foram capazes de dormir enquanto Jesus passava por agonia no jardim. Aqui ele está falando que as pessoas, elas passam por momentos difíceis e às vezes elas prometem alguma coisa, mas elas não cumprem. Né? Porque aí ali Pedro disse que nunca negaria Jesus, que estava disposto a morrer com Jesus, mas naquele mesmo momento eles falharam um monte. Jesus falou: fica comigo, ora comigo, e eles foram lá e dormiram. E depois Pedro foi lá e negou. Então assim, por que nós vamos esperar do nosso cônjuge a perfeição e vamos esperar que eles nunca vão errar conosco? Até porque nós também erramos com eles, e não pouco, né? Eu não sei o seu caso, mas no meu caso, né, todos os dias eu erro com eles, certeza. Se não em pensamento, em palavras, em atos, em omissões, em gestos. Então todos os dias eu preciso do perdão deles para minha vida, e todos os dias eu tenho que dar perdão para eles. Então aqui vai dizer ainda, quando você faz de tudo dentro de suas possibilidades para obedecer a Deus, seu cônjuge pode ainda lhe abandonar e ir embora, assim como os seguidores de Jesus fizeram com ele. Mas se o seu casamento falhar e o seu cônjuge for embora, não deixe que a razão disso seja porque você desistiu do casamento ou parou de amar. Então assim, não importa, porque você não é responsável pela decisão do outro. Você é responsável pela sua decisão. Então a sua responsabilidade é amar, é cuidar, é respeitar, é honrar, é ser bondosa, é ser paciente. Se ainda assim a pessoa escolher ir embora, mas não foi você que escolheu. Então quem escolheu
foi ele. E aí sobre a decisão dele você não tem você não tem responsabilidade. Então assim segue. Há apenas alguns dias você foi desafiado a construir amorosamente seu casamento na palavra de Deus. Isso porque quando todo o resto falhar, a verdade de Deus ainda permanece firme. Então esse é o nosso propósito. Não importa por que nós estamos estudando esse livro, o porquê nós estamos estudando esse livro, é para nos sarar, é para nos curar, é para nos encher da graça de Deus, do amor de Deus e da presença de Deus. Contra as decisões dos outros, nós não temos como arcar com a consequência deles. Mas a nossa consequência é fazer isso daqui. Todo mundo pode falhar conosco, mas ao longo dessa jornada que nós estamos caminhando com eles, mesmo eles errando conosco, e nós errando com eles, se nós estivermos cheios do amor de Deus, os nossos erros vão cada vez minimizando mais. Nós vamos aprendendo a ser mais pacientes, ser menos egoístas, a nos sacrificar mais em nome desse relacionamento. E vai chegar a hora que mesmo se essas pessoas não suportarem sair de perto de nós, a nossa consciência vai estar tranquila, porque o amor de Deus vai continuar nos enchendo, nos preenchendo, nos mostrando que nós somos amadas e capazes de amar as pessoas. Mas que as pessoas, elas erram conosco e elas vão embora mesmo. Muitas vezes vão embora covardemente, muitas vezes vão embora agindo pelas nossas costas. Quem de nós que já não foi passada para trás, trapaceada, muitas vezes rejeitadas, quantas vezes traída, quantas vezes... Porque às vezes a gente coloca na cabeça que traição é só o adultério, mas não é isso. Tem tantas maneiras de trair. Fazer uma fofoca, falar, fazer alguma coisa, acusar de coisas que não fez, sabe? Então assim, é muito grande o leque da maldade, o leque da rejeição, o leque do maus tratos. É muito longo, é muito aberto, é muito grande. Mas o amor de Deus, ele supera todas essas coisas, diz a palavra. E é nesse amor de Deus que nós temos que entender que a nossa vida tem que estar pautada ali. E não carregar um fardo sujo e nojento do pecado que as pessoas vêm trazendo para nós, nos ferindo, nos magoando. Todos os dias tem que fazer igual a oração. Tem um louvorzinho que fala para as crianças que para Jesus vir lavar as mãozinhas, né? E lavar o coraçãozinho. Todos os dias tem que pedir para o Senhor vir fazer essa limpeza em nós, para nós não acumularmos essa sujeira. Então ainda tem mais uma parte. A imutável palavra de Deus. Não há desafio ou circunstância que possa colocar uma data de vencimento nela ou em seu amor. Então o seu amor, feito das mesmas substâncias, produz as mesmas características imutáveis. Por isso tivemos aquele dia de estudar a palavra, dizer que a palavra de Deus é o amor. Porque conhecendo a palavra de Deus, que tem as características do amor imutável, vai gerar em nós esse tipo de amor. Vai gerar em nós esse tipo de amor. Sabe, eu quero muito acreditar nisso, e eu acredito, né, nisso, mas talvez não tanto quanto eu gostaria de acreditar, e quero muito que você se desafie a acreditar também plenamente que com esse estudo aqui, esse estudo é o pontapé daquele início de uma jornada grandiosa com Deus, como mulher forte, como mulher guerreira, como mulher capaz de romper os obstáculos dentro de casa, de deixar de ser tão criança, de deixar de ser tão infantil, de olhar quando as pessoas estão falando, quando o seu cônjuge estiver fazendo coisas que não te agradam, e você conseguir separar a atitude da pessoa, e você saber conseguir separar isso e dizer em palavras doces, suaves, em momentos oportunos, que aquilo não foi legal, que aquilo deve ser mudado, e agir de maneira que ele comece a perceber e a se envergonhar de comportamento que não deveria ter. Que o nosso comportamento, que o meu comportamento, que o seu comportamento seja um comportamento tão bondoso, tão amoroso, tão paciente, tão cheio da graça de Deus, que nós não precisamos abrir a boca para dizer que aquilo não está certo, que a própria pessoa ao fazer já vai perceber, e ao receber o feedback da nossa ação, que não é do mal, que é do bem, ela vai perceber, puxa, eu não agi legal, puxa, como que pode, eu tô pisando na casca da banana todo dia, estou escorregando, mas essa pessoa, a minha esposa, continua me amando, continua me cuidando, continua orando por mim, continua zelando pela minha vida, como se nada tivesse acontecido.
E Deus não vai permitir que Ele comece a olhar para você como você sendo uma banana, uma babaca, não, ou uma frouxa, não. Que Ele vai olhar para você e vai ver em você o brilho do Espírito Santo, e ver em você a ousadia de Deus, o transbordar de Deus. Esse é o desejo do meu coração, esse é o meu pedido ao Senhor, porque eu não quero fazer isso por exibicionismo, nem por querer ser melhor do que as outras. Eu quero isso porque isso é a graça de Deus que habita em mim. O Senhor Deus pagou um preço muito alto para que eu fosse essa mulher. E eu não posso me afrouxar diante das situações e não me permitir viver aquilo que o Senhor fez para mim. Tudo o preço que o Senhor já pagou. Então aqui ele diz assim ainda: então o desafio de hoje é colocar o seu amor inesgotável em palavras mais poderosas e íntimas possíveis. Esta é a sua chance de declarar que não importa quais as imperfeições existentes, tanto em você quanto em seu cônjuge, o seu amor é ainda maior. Não importa o que ele tenha feito ou com que frequência fez isso, você escolheu amá-lo mesmo assim. Esse é um desafio que nós já conhecemos e já sabemos que é só a graça de Deus para nos encher deste amor a ponto de transbordar para o nosso cônjuge e fazer com que ele seja para sempre nosso, no corpo, na alma, e que ele tenha os olhos voltados para nós de maneira amorosa, de maneira frutífera, de maneira respeitosa. E aquela frase onde nós sabemos que ela está lá no Provérbios 31, que ele diz: muitas mulheres são boas, mas você sobrepõe todas elas. É o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque esse deve ser o olhar do nosso esposo para nós. Esse deve ser o pensamento do nosso esposo a nosso respeito. Eu tenho a melhor que eu podia encontrar. O propósito de Deus em unir a mim a essa mulher foi maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu pude fazer aqui na terra. E que o relacionamento nosso com o nosso cônjuge seja um relacionamento tão lindo, tão maravilhoso. Porque é o maior relacionamento que nós temos com os humanos. É o relacionamento que mais nos aproxima de Deus. É o relacionamento que mais mostra o quanto nós somos amadas e honradas pelo nosso Pai. Amém, minhas irmãs? Que a graça do Senhor se estabeleça na nossa vida e permaneça para todo sempre, para que o nosso amor possa ser cada dia mais parecido com o amor de Deus. E assim nós possamos encharcar a nossa casa da graça dele, da presença dele. Fique com a paz do Senhor, ore pela minha casa, interceda pela minha vida, que eu careço todos os dias da graça de Deus. E eu aqui estou fazendo o mesmo pela tua casa, pedindo ao Senhor que Ele tenha liberdade de entrar e mudar o que precisa ser mudado. Encorajar você a tomar as atitudes que você tem obtido. Que o Senhor venha olhar para você com mais bondade, com mais misericórdia, de maneira que você possa enxergar isso de uma maneira tão clara, tão transparente, tão evidente, tão escancarada na tua frente, para que você não possa dizer: eu não sei o que Deus está falando, mas que Deus possa ser assim com você, porque eu sei que Ele pode, Ele é amor, e Ele tem amor para você, e quer que você transborde de amor aí na tua casa. Amém? Aguardo você no próximo vídeo, e o nosso último vídeo dessa série, para a glória do nome de Jesus. Amém?